As escavações em andamento na Igreja do Santo Sepulcro estão revelando evidências de um jardim de 2000 anos. Olá, malta, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na rubrica Zuga Religião. Antes de começarmos o vídeo de hoje, como com certeza já viram nas notícias, o Papa Francisco faleceu recentemente. E eu queria, antes de mais, pedir, enquanto cristão, enquanto católico, a todos os cristãos que assistam a este vídeo, que deixem uma prece pela alma do nosso Papa. Nós cristãos somos chamados a rezar por todos, inclusive até os nossos inimigos, e portanto acredito que sejamos mais a favor ou mais críticos daquilo que foram as posições e aquilo que foi o papado do Papa Francisco. Todos reconheceremos esta nossa responsabilidade de rezar por todos. E portanto deixava, antes de começar o vídeo, esse pedido. Mas hoje não vamos falar sobre isso. Hoje trago-vos mais uma notícia que é prontamente ignorada pelos mídias tradicionais, como habitual nestas coisas. E hoje vamos então ver aqui mais uma grande descoberta que foi feita recentemente, neste caso em Jerusalém, na Igreja do Santo Sepulcro. Aquilo que também queria descobrir no final deste vídeo é, obviamente, o vosso like e a vossa subscrição no canal, que desde já vos peço que o façam, para conseguirmos trazer cada vez mais conteúdo e mais vídeos como estes. Vamos então ver aqui uma pequena peça reportagem sobre esta descoberta. A equipe de arqueologia tem feito investigações na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. E durante as escavações, os pesquisadores encontraram evidências de um jardim com oliveiras e videiras. O que isso significa, a gente vai descobrir agora, com as informações do Alan Ribeiro. Alan. Alex, as escavações em andamento na Igreja do Santo Sepulcro estão revelando evidências de um jardim de 2000 anos com oliveiras e videiras, corroborando relatos históricos sobre o local da crucificação de Jesus. A informação foi divulgada por arqueólogos responsáveis pelas investigações na igreja em Jerusalém. No entanto, os resultados detalhados desta pesquisa ainda não foram publicados. Especialistas em restauro de templos observaram que a vegetação encontrada sob os pisos da igreja do Santo Sepulcro correspondem a plantas que eram cultivadas na época da crucificação de Jesus. O local, originalmente uma pedreira desativada, ficava fora dos muros de Jerusalém no século I, conforme descrito nas escrituras. As escavações mostraram que a área passou por várias transformações ao longo dos séculos. Primeiro como pedreira, depois como cemitério e jardim, até se tornar o local sagrado após ser identificado como Calvário no século IV. Fragmentos de cerâmica e lamparinas a óleo foram encontradas e ajudam a traçar essa linha do tempo. Além disso, uma estrutura circular de mármore, possivelmente parte do monumento original ordenado pelo imperador Constantino I, foi descoberto sobre o piso da igreja atual. As pesquisas começaram em 2022, durante as obras de restauração do piso da Basílica. Embora as descobertas até o momento sejam limitadas, os achados reforçam a conexão entre a arqueologia e os textos da tradição cristã, oferecendo novas perspectivas sobre um dos locais mais venerados em todo o mundo. Ok, então, como vimos aqui, portanto, nesta pequena peça, aquilo que os arqueólogos descobriram durante estes trabalhos de renovação e exploração da Igreja do Santo Sepulcro foi evidências de um jardim ou de algum tipo de terreno que bate certo com a descrição de um jardim nessa mesma zona. Porque é que isto é então extremamente importante? Em particular por causa do Evangelho segundo São João. Vamos ver aqui então em conjunto. Vou só aqui partilhar convosco. Estamos aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo São João
e vemos que, vamos ler então a partir aqui do versículo 40. Portanto, isto é após a crucificação e morte de Jesus, em que José de Arimateia vai a Pilatos pedir-lhe o corpo de Jesus para o sepultar. E diz então o texto: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Portanto, esta é então a parte do Evangelho que nos fala deste horto, ou jardim, como lhe queiramos chamar, e que agora, com esta mais recente descoberta, temos mais evidências de que realmente este relato tenha sido fidedigno. Obviamente, isto não prova de forma completa, por assim dizer, seja o relato bíblico, seja o local da Igreja do Santo Sepulcro, como o local onde ele foi morto e sepultado. No entanto, as evidências começam realmente a acumular-se. Nós já tínhamos tido algumas evidências a favor do local onde hoje se encontra esta igreja, seja pelo facto de ela estar efetivamente uh, fora das muralhas de Jerusalém na altura do tempo de Jesus, o que também é descrito nos Evangelhos. Foram descobertos ao longo dos anos sinais de veneração do local por parte dos cristãos ao longo dos séculos. Eu recordo-me que há cerca de 2 anos, penso eu, foi descoberto um altar do tempo da época medieval e, portanto, enfim, mais uma prova de que aquele local havia sido venerado como o local onde Jesus fora sepultado. E agora temos mais esta evidência. Isto é extremamente importante, portanto, é assim que os historiadores conseguem confirmar relatos e acontecimentos do passado, portanto, pega-se em os relatos que existem, a qualidade dos seus manuscritos, compara-se entre diferentes autores quando possível e compara-se também com as evidências arqueológicas que conseguimos encontrar. É desta forma que chegamos mais rapidamente e mais facilmente à verdade daquilo que aconteceu no passado. E, portanto, esta descoberta é mais um argumento a favor, seja da Igreja do Santo Sepulcro estar efetivamente no local em que Jesus foi morto e sepultado, seja também da fiabilidade dos relatos dos Evangelhos e, portanto, acaba por ser aqui uma win-win situation para tanto um lado como o outro. E por hoje é tudo, malta. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo, desta pequena notícia. E já sabem, um resto de um santo dia para todos e até ao próximo vídeo.